Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família também. Estamos começando exatamente neste momento a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, EBD online e também a EBD presencial, que acontece no prédio da nossa igreja. Você está convidado a vir e participar. São muitas classes com vários alunos e professores debruçados sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Buscando conhecer a revelação de Deus, a vontade de Deus, para abençoar a sua vida e fortalecer também você espiritualmente, fortalecer a sua fé. Nós vamos orar e logo após estaremos trazendo uma síntese do estudo da nossa revista hoje. O estudo bíblico, nós utilizamos uma revista com um roteiro que nos auxilia, que organiza o nosso estudo. Claro, a Bíblia é o centro maior do nosso estudo. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, mais uma semana que passou e o Senhor esteve cuidando de nós. E agora estamos iniciando esta semana, pedimos a tua bênção, a tua direção. Que o Senhor esteja no governo da nossa vida, que o Senhor esteja na presidência da nossa vida, que o Senhor esteja no controle total da nossa vida. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, com poder, com autoridade, com graça, com clareza. Queremos conhecer mais do Senhor e da vontade do Senhor. Abençoe o nosso estudo hoje, abençoe cada classe da Escola Bíblica Dominical, cada aluno, cada professor. Oramos agradecidos e oramos em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos ao nosso estudo hoje, dia 23 de julho. Nós já estamos no estudo de número 4, na lição ou nas lições, da revista deste trimestre, quando estamos falando sobre o tema O Espírito Santo de Deus e você. O que o Espírito Santo de Deus tem a ver com a sua vida? O que o Espírito Santo de Deus tem a ver com a vida da sua comunidade de fé, da sua igreja? É muito importante nós estudarmos este tema da nossa doutrina bíblica, este tema da nossa teologia. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que existe antes da criação, antes da fundação do mundo, e que existirá para sempre, porque Ele é Deus, eterno, o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos falar sobre Ele, sobre o Espírito Santo de Deus, com a mesma alegria, com o mesmo fervor, com a mesma intensidade que nós falamos sobre Cristo Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, e falamos sobre o próprio Deus, o Senhor e Criador do universo. Portanto, hoje, lição de número 4, o Espírito Santo da criação até o nascimento de Jesus. Na próxima semana, nós vamos fazer a segunda parte deste estudo. Na lição de número 5, nós vamos falar do Espírito Santo de Deus, do nascimento de Jesus até o final. Mas hoje nós vamos falar do Espírito Santo de Deus desde a criação até o nascimento de Jesus, como se a gente olhasse para o passado. Nós vamos olhar para trás, vamos olhar mais para o Antigo Testamento. Quando começa o Novo Testamento, quando a história da nova aliança, do novo concerto de Deus com o homem começa, nós vamos deixar para o próximo domingo, porque aí o nascimento de Jesus é que inaugura esta nova era do relacionamento de Deus com o homem. Leia sua Bíblia todos os dias. Vou deixar aqui ao lado sugestões para que você esteja lendo durante a semana. Êxodo 35, de 30 a 35. Gênesis 41, do versículo 37 ao versículo 44. Josué 14, de 1 a 6. 1 Samuel 16, de 1 a 13. Números 24, de 1 a 17. Salmos 51, de 1 a 12. E livro do profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 10. Texto básico da lição de hoje, Salmos 104, de 1 a 35. Texto devocional, Isaías 11, de 1 a 10. E o versículo-chave para o nosso estudo de hoje, Salmos 104, versículo 30. Aqui, na palavra de Deus, está escrito assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra.
Vamos reler este texto? Salmos 104:30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Qual é o propósito, qual é o alvo, qual é o objetivo central do nosso estudo da lição de hoje? Verificar que o Espírito Santo de Deus, sendo Deus, portanto eterno, atuou desde a criação, passando por toda a história do Antigo Testamento, até a preparação para o nascimento de Cristo Jesus, o Messias. Ao estudarmos a Bíblia, descobrimos que alguns textos do Antigo Testamento, principalmente aqueles textos que falam sobre as profecias, estão apontando diretamente para o Messias. Os salmos, por exemplo, também. Alguns salmos são extremamente messiânicos. Falam sobre a vinda do Salvador, falam sobre a vinda do Senhor, falam sobre a vinda do Messias, ou ungido de Deus. E a Bíblia também, nestes textos, não apenas fala sobre a vinda de Jesus, como fala sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, de maneira extraordinária e de maneira incrível sobre a vida do povo de Deus. No caso, a partir de Cristo, a igreja, os salvos, como você e eu. Por exemplo, o profeta Isaías falou que um dia o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre todos nós lá do alto. Ezequiel ouviu de Deus a promessa: derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Este derramamento do Espírito Santo de Deus, ou este batismo do Espírito Santo de Deus, seria uma bênção especial para o povo do Senhor. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante e esclarecedora. Ele vai dizer que é o ministério do Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não existia antes da criação. Também não quer dizer que ele não estava atuando em todos os momentos desde o início da história da humanidade. É preciso estarmos atentos a isso. O nome do Espírito Santo de Deus, muitas vezes, não está na narrativa bíblica, mas ele está presente e ele está atuando. Ele não é citado, não é mencionado, mas ele está ali, ele está agindo, ele está atuando. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar o Espírito Santo de Deus atuando na criação do universo, na criação da terra, do mundo, na criação do homem. A Bíblia, ela é clara a este respeito. A participação do Espírito Santo de Deus na criação de todas as coisas. Gênesis diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E depois diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O pastor Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, vai dizer que a palavra hebraica pairava aqui significa que ele estava sobre. O Espírito Santo de Deus, então, estava presente e ele estava sobre a face do abismo. Nós vamos encontrar também em Gênesis 1:26, no plural, porque está falando sobre a Trindade, a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em segundo lugar, doando a vida. O Espírito Santo de Deus, ele é o doador da vida. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo de Deus é simbolizado pelo vento, pelo sopro? Este é um símbolo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem e soprou o fôlego da vida nas suas narinas. Então, ele, o Espírito Santo de Deus, é o doador da vida. Ele nos faz compreender que o Espírito Santo de Deus criou todos os animais, todos os seres viventes. E o salmista vai dizer que o Espírito Santo de Deus é o criador da vida. Salmo 104, versículos de 18 a 25, também o versículo 30, e Salmo 104, de 13 a 16. Como é que isso acontece também? Ele, além de ter criado e dado vida aos animais,
ao homem, como já falamos. O homem foi criado do pó da terra, mas Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. É exatamente o que está escrito na Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esta foi a declaração dada por Jó. Está escrito lá na sua Bíblia, em Jó, capítulo 33, versículo de número 4. 3. O Espírito Santo de Deus equipando a igreja, equipando os salvos, equipando os crentes para o serviço. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar também o Espírito Santo de Deus atuando através da vida de homens de Deus, de mulheres de Deus. John Stott, grande teólogo e pastor, vai dizer em seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo de Deus, que o povo de Deus do Antigo Testamento também desfrutaram da presença do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a Bíblia vai dizer que Deus usou homens e mulheres de maneira poderosa. O derramamento ou o batismo ou o dom do Espírito Santo de Deus é uma das bênçãos especiais da nova aliança iniciada em Cristo Jesus e que veio em definitivo quando da narrativa em Atos capítulo 2 do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo naquele dia. Mas no Antigo Testamento ele já vinha atuando, o Espírito Santo de Deus já havia atuando, mas não desta forma. Ele agia de outra maneira para dar aos homens de Deus, às pessoas de Deus, habilidades especiais para a realização de tarefas especiais em momentos especiais de acordo com a vontade do Senhor. E como é que ele equipava as pessoas no Antigo Testamento para o serviço? Primeiro, dando perícia, né? Dando habilidade. Moisés, por exemplo, o Espírito Santo de Deus veio e atuou para que Moisés tivesse perícia, habilidade, capacitando Moisés para fazer aquilo que era necessário que ele fizesse, liderando o povo de Deus e retirando o povo de Deus da escravidão no Egito. Também capacitando para liderar. José fez o que fez no Egito, ele foi aquele governador tão poderoso porque o Espírito Santo de Deus lhe capacitou para isso. Josué vem para o lugar de Moisés na liderança do povo de Deus para a conquista da terra prometida, também porque o Espírito Santo de Deus o capacitou para isso. Otiniel foi habilitado pelo Espírito Santo de Deus para julgar Israel e lutar em defesa do seu povo, como está registrado em Josué, no capítulo 3, no versículo 10. Gideão. Foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus os valentes Gideão e Jefité. Eles lutaram e venceram durante o período da liderança deles, porque foram capacitados, porque receberam naquele momento a presença do Espírito Santo de Deus. Também concedendo força física. Sansão é um exemplo clássico, uma história que nós aprendemos desde criança na escola bíblica dominical. O Espírito Santo de Deus dava força para que Sansão fizesse todas aquelas proezas que ele fez. Ele era tão forte, ele era incrivelmente forte, a força dele era sobrenatural. E era o Espírito Santo de Deus dando força para Sansão. Ungindo reis, né? A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou do Davi. Quando? O rei Davi foi ungido por Samuel, o profeta, como rei de Israel. E a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus estava com Davi, ajudava Davi, né? Davi agora era um rei ungido que estava atuando em Israel como um instrumento de Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo de Deus está presente no Antigo Testamento e atuando decisivamente na história do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, inspirando os profetas. Um paralelo aqui, nós vamos ver isso posteriormente, é o Espírito Santo de Deus inspirando os homens de Deus no Novo Testamento, inspirando aqueles que escreveram os textos bíblicos do Novo Testamento. Ele também inspirou os profetas no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro
vai afirmar na sua carta que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Veja, Pedro dizendo que os profetas do Antigo Testamento falaram porque estavam sendo usados como instrumentos pelo Espírito Santo de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Balaão só pôde proferir a mensagem dada pelo Espírito Santo do Senhor. Zacarias, também cheio do Espírito Santo de Deus para transmitir a mensagem do Senhor com toda a autoridade. Miqueias, ao contemplar os falsos profetas e anunciar a mensagem verdadeira do Senhor, ele também foi vocacionado por Deus, chamado, separado e foi cheio do Espírito, usado pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, temos o Espírito Santo inspirando os profetas para registrar o que depois seria a palavra escrita de Deus a nós, como temos aí no Antigo Testamento. Quinto, produzindo vida moral. Um dos pontos fortes da ação do Espírito Santo de Deus em todo o Antigo Testamento é que ele concedia percepção moral, dando ao homem a possibilidade de viver uma boa conduta para alegrar o coração de Deus. Os Salmos falam muito sobre a obra do Espírito Santo de Deus, produzindo no homem uma percepção de moralidade, para que o homem tenha uma vida moral e ética diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade também. Os profetas transmitiam essa ideia também, um alto padrão de moralidade, de vida moral, de justiça, de ética, que Deus colocava no coração deles, e isso era algo produzido nos profetas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode transformar o coração do homem, Ezequiel 36, 27. O Espírito Santo de Deus revela o mal e dá ao profeta coragem e capacidade para denunciar o mal, Miqueias 3, 8. O Espírito Santo de Deus fica entristecido e deixa de agir para abençoar o homem quando há rebeldia no coração do homem, Isaías 63, versículos 10 e 11. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não estava permanentemente com o povo de Deus, como acontece a partir do Pentecostes. A partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu oficialmente, ele vem e ele permanece ininterruptamente na vida da igreja, na vida do povo de Deus, dos homens de Deus e mulheres de Deus também. Mas no Antigo Testamento, não. Ele, por exemplo, esteve com Sansão durante um determinado período de tempo e depois ele se ausentou. E isso aconteceu várias vezes. O Espírito Santo de Deus, ele atuava em momentos específicos, com objetivos específicos para cumprir a vontade de Deus. Ele vinha sobre alguém, ele repousava sobre alguém, ele enchia alguém, mas isso não era definitivo como a partir do Pentecostes. Estamos falando aqui do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Mas já predizia claramente o que seria a obra gloriosa futura do Espírito Santo de Deus, habitando diretamente no Messias prometido, atuando de forma geral na vida do crente, permanecendo com os crentes e transformando a vida dos crentes a partir do Novo Testamento. Que bênção! Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e a sua participação conosco nesse estudo maravilhoso sobre o Espírito Santo de Deus, e já quero deixar aqui também, além da minha gratidão pela sua presença e participação, convite para você estar conosco. No próximo domingo, 9 horas da manhã, vamos estudar um pouco mais sobre este tema tremendo, o Espírito Santo de Deus e você. Convido você, convido sua família. Próximo domingo, EBD online, 9 horas da manhã, e também EBD presencial. A EBD presencial nas salas, com os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Lembrando também que daqui a pouquinho, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Também logo mais à noite, às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus aqui na Primeira Igreja Batista de Macaé.
Um grande abraço, que Deus esteja atuando na sua vida, abençoando, cuidando de você e de toda a sua família. Um abraço e até o próximo domingo, 9 horas da manhã, EBD Online.